Saudações de paz a você que me ouve através desta mídia. Mais uma vez eu quero louvar o nome do Senhor Jesus e agradecer a Deus por tua vida e por esta oportunidade que o Senhor nos concede de refletirmos na sua palavra. Desta vez eu quero refletir sobre o poder da palavra, a autoridade da palavra, o poder da palavra de transformar, o poder da palavra de conservar e o poder da palavra de criar. Eu sempre fiz questão de mencionar que Deus, o Senhor, o Criador do universo, opera somente por meio da sua palavra. Jesus de Nazaré, ele não opera por meio de lágrimas, embora o Senhor reconheça as nossas lágrimas. O Senhor, ele opera por meio da sua palavra. O Senhor não opera por meio da fome, embora ele reconheça que a ausência do que se alimentar pode causar prejuízos à saúde, pode causar transtorno social. Deus não opera por meio da pobreza, da escassez de dinheiro. Deus não opera por meio do desemprego, por meio das pestes, por meio de doenças, por meio de enfermidades, embora ele reconheça todas estas coisas. Nenhuma destas coisas tem o poder de tocar Deus. O que toca Deus é uma vida que está sendo vivida em conformidade com os preceitos da palavra de Deus. Uma vida em conformidade com a palavra de Deus é que comove Deus, é que toca em Deus. As lágrimas daqueles que choram, mas choram em conformidade com a palavra de Deus, é estas lágrimas que Deus atende. Se Deus atendesse a fome, o desemprego de qualquer cidadão, de qualquer indivíduo, não haveria mais tanta fome, tanta desigualdade social, principalmente nos países de terceiro mundo, onde não só a fome, como a desigualdade social, o roubo, a criminalidade, as drogas, as mazelas tomam conta das famílias, causando dores e prejuízos. Não, Deus não se comove com lágrimas, mas Deus olha para um coração contrito, cujo arrependimento verdadeiramente está alicerçado na palavra de Deus. Alguém que reconhece a autoridade da palavra de Deus, alguém que reconhece a autoridade do nome de Jesus Cristo, a autoridade dos seus preceitos e se arrepende quando é confrontado pela palavra de Deus. Ele reconhece e toma uma atitude e ele busca mudar de vida. Isso toca nele e ele se arrepende de todos os seus erros. Então Deus, ele age. Então Deus opera, então Deus manifesta o seu poder, Deus manifesta a sua autoridade conforme está escrito. Eu queria que você entendesse uma coisa, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. A nossa luta é contra os principados, contra potestades, contra esses seres celestiais que agem, que atuam nas regiões celestiais. Acredite você ou não, o mundo espiritual rege o mundo físico. O mundo espiritual está sobre o mundo físico. O mundo espiritual criou o mundo físico. A palavra do Senhor é clara quando nos traz a revelação de poderes espirituais, de poderes celestiais que operam nas regiões celestiais, que influenciam os homens, que levam os homens a pecar, que levam os homens a se rebelar contra o seu Criador, que leva o homem a cometer as piores atrocidades, os piores crimes, as piores coisas e mazelas que provêm de um comportamento diabólico,
e maligno. Hoje, por exemplo, ao abrir uma caixa de chocolate da Lacta, tinha este bombom escrito feitiçaria. Talvez para os inocentes, aqueles cuja consciência está cauterizada, isso não tem nada a ver. Para você pode ser que não, pois a tua mente está cauterizada e os teus olhos estão vedados pela ignorância e a falta de conhecimento da palavra de Deus e dos preceitos que orientam o homem a viver segundo a luz divina e o poder do Eterno. Lá fora é diferente do que você possa imaginar. Lá fora existem forças espirituais. Quando eu digo lá fora, eu digo fora da igreja, que é regida pelo poder de Deus, que é governada pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus. Cristo é o cabeça da igreja e o Espírito Santo guia a igreja na luz e na verdade de Deus, nos preceitos e no querer do nosso Pai eterno. Não é diferente também das instituições, das forças que operam nos sistemas, das forças que operam no governo, nas instituições. O que está por trás de tudo isso não é simplesmente ter um bombom em uma caixa de bombom da Lacta. Não. É o que está por trás de tudo isso. Qual é o propósito de tudo isso? Quem pode nos garantir que isso não está alienado a uma, vamos dizer assim, a uma ligação, a um elo com o poder das trevas para difundir nos lares a força maligna de Satanás através de seus sutis ataques e dos seus sutis dados inflamados. E como vencer estas coisas? Como combater essas coisas? Como você pode enfrentar o mundo lá fora? Somente pelo poder da palavra. E é sobre isso que eu quero falar nesta oportunidade. Para isto, eu quero utilizar do texto sagrado da palavra de Deus, que está no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte, falando agora de Jesus. Ele é o esplendor de sua glória, é a imagem de sua essência e sustenta todas as coisas com o poder de sua palavra. O Senhor Jesus, ele é o esplendor do Pai. Ele é a imagem de sua essência. Este mesmo Senhor, Jesus de Nazaré, sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele não sustenta baseado em uma política humana, em uma sociologia humana, em uma filosofia humana, em um ideal humano, não. Todas as coisas estão sendo sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Você insiste em viver a sua vida desprovido de se relacionar com a palavra de Deus. Você confia nas instituições, confia nos amigos, confia nos bancos, confia no dinheiro, confia na força do teu braço, confia no teu QI, confia na tua formação acadêmica, mas não acredita que é o poder da palavra de Deus que sustenta todas as coisas. É a palavra de Deus que sustenta todas as coisas.
Quero ler em outra versão, na King James, que diz: Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Pela palavra do seu poder. Todas as coisas estão sendo sustentadas pela palavra do seu poder. Não basta você ir na igreja, não basta você ouvir uma palavra, se você não internalizar e transformar estas palavras em algo a ser verbalizado. Você precisa exercer esta palavra, você precisa declarar esta palavra, você precisa orar esta palavra, você precisa profetizar esta palavra para que as coisas possam acontecer. Então ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra que este termo que está aqui em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que ele, Jesus, sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Na tradução King James diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A palavra que aparece neste texto, a expressão grega, não é o termo logos, mas a palavra rema. Qual é a diferença e por que quando o escritor aos Hebreus, ele não usou a expressão logos quando ele faz referência à palavra que sustenta todas as coisas? Por quê? Porque logos é a palavra de Deus dita, escrita, é a letra, é a vontade de Deus para nossas vidas. Porém, a palavra rema é a palavra de Deus revelada, é a palavra de Deus aplicada. No caso da revelação, o Espírito Santo já nos deu a revelação, o Espírito Santo já nos deu a revelação de que tudo é possível ao que crê. Em Lucas 1,37 diz que não há nada impossível para Deus. Porém, há um trocadilho quando diz que tudo é possível ao que crê. Lucas 1,37 diz que não há nada impossível para Deus. Mas Deus não faz nada. Deus não age fora da sua palavra. Deus exerce todo o seu domínio, toda a sua glória, todo o seu reinado por meio da sua palavra. Ele construirá, ele cria todas as coisas por meio da sua palavra. E ele já nos deu a revelação que por meio da palavra tudo é possível ao que crê. E é isto que você vai entender ao decorrer desta reflexão. Então a palavra rema é a palavra de Deus revelada, é a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo de forma específica, de forma coletiva, de forma individual, de forma social. É a palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo. E o texto diz que o Senhor Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra que aparece neste texto é a palavra rema. O que é e o que significa a palavra rema? A palavra rema é aquilo que é ou foi pronunciado por alguém. A revelação foi dada. Então, o que eu devo fazer, o que eu devo então exercer com a palavra rema? Você precisa falar, você precisa pronunciar a palavra rema. O grande ponto, o ponto máximo desta revelação é que esta palavra rema
depende da palavra logos, depende da palavra logos, que é a palavra dita, é a palavra escrita, enquanto a palavra rema é o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo agindo para tornar algo real, para tornar algo uma realidade, é trazer a existência aquilo que não existe, é abrir caminho onde não existe, é operar o milagre, é operar a cura, é operar a manifestação da palavra logos, trazendo uma realidade quando esta palavra rema, ela é pronunciada. Então, a palavra escrita, a palavra dita, que é a vontade de Deus, se cumpre, ela traz a existência, ela traz a realidade, aquilo que está sendo pronunciado por tua boca, aquilo que está sendo profetizado. Olha, a palavra rema, ela é a palavra pronunciada, ela está ligada com a palavra logos, que é a palavra dita, é a palavra escrita, é a palavra, ou seja, é a letra, é a vontade do Deus para nossas vidas. Porém, a palavra rema é aquilo que é aquilo que é pronunciado. Nós precisamos pronunciar a realidade que você deseja. Você precisa falar a realidade que você busca. Se você deseja ser um homem próspero, você precisa declarar que é um homem próspero. Se você deseja ver a cura de uma enfermidade, você precisa declarar, você precisa anunciar a palavra rema e a palavra logos, que é a palavra escrita, que é a palavra dita, que é a vontade de Deus para as nossas vidas em operação com o poder e a manifestação do Espírito Santo. Traz a realidade, a existência daquilo que você está pronunciando, que você está declarando, que você está anunciando. A palavra rema é a palavra de Deus revelada, aplicada pelo Espírito Santo de forma específica, de forma coletiva, de forma social, de forma poderosa, em conformidade com a palavra logos. Deus não age por meio de lágrimas. Deus não age por meio de sofrimentos. Deus não age por meio da fome. Deus não age por meio da peste. Deus não age por meio de pressão. Não. Deus age sim por meio de lágrimas que estão em conformidade com a sua palavra, de um filho que vive com Deus, de um filho que se sujeitou e se sujeita ao poder e autoridade da palavra de Deus. Deus age sim sobre a vida e a circunstância de um filho que está passando fome, mas que confia, mas que depende, mas que declara a palavra rema. Então o Espírito de Deus em operação, traz a existência daquilo que é dito, pronunciado pela palavra rema, a palavra logos, a palavra escrita. Ela entra em ação pelo poder do Espírito Santo, trazendo real, trazendo a realidade aquilo que está sendo pronunciado. A palavra rema significa algo que foi definido, que foi declarado pela voz. Não basta você pensar em algo, você precisa declarar o mundo ideal que você espera. Se você quer ver um mundo melhor, então comece a declarar isto, comece a profetizar, comece a profetizar, comece a profetizar, comece a declarar, comece a anunciar com os detalhes o mundo que você espera ver. Se você busca um casamento abençoado, comece a declarar, comece a anunciar a palavra rema, comece a profetizar a palavra rema, comece a especificar a palavra rema para algo que você deseja. Então a palavra logos, pelo poder do Espírito Santo, trará à realidade aquilo que você está pronunciando, aquilo que você está
declarando conforme o poder da palavra de Deus. Ou você não se lembra? Quando Jesus, em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 12 ao versículo 14, quando Jesus amaldiçoou a figueira para nunca mais dar fruto, percebe que no momento que ele declarou a palavra rema, então o poder logos, pelo poder operativo do Espírito Santo, logos, a palavra dita, a palavra escrita, ou seja, logos, a palavra de Deus em ação. Quando Jesus disse a palavra rema, aquela figueira, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra dita, o poder da palavra escrita, logos, a palavra de Deus tornou realidade as palavras rema de Jesus de Nazaré. E não se espante que no momento que Jesus pronunciou aquela palavra rema, aparentemente aos olhos nada acontecera. Mas no dia seguinte, quando os discípulos voltavam pelo mesmo caminho e viu que a figueira tinha secado, então aquilo causou espanto nos discípulos e em todos que presenciaram o poder daquela palavra dita, anunciada, pronunciada por Jesus à figueira. Então Jesus disse: olha, aquele que tiver fé fará coisas maiores do que estas que eu fiz, porque tudo é possível ao que tem fé. Em Lucas 1,37 o Senhor diz que não há nada impossível para Deus. Aleluia! A palavra de Deus em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho é o esplendor, é a única expressão da glória de nosso maravilhoso Deus. Jesus nos deu a sua palavra. Já em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva, poderosa e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta, ela é poderosa, ela é gloriosa. E o escritor continua dizendo que ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela atinge juntas e medulas, e é apta, é poderosa para discernir os pensamentos e as verdadeiras intenções do coração. A palavra do Senhor é viva, ela tem vontade própria, ela possui a própria essência. Volto a dizer, Deus não opera pelas lágrimas, Deus não opera pelas tragédias, Deus não opera pela fome, Deus não opera pela nudez, mas Deus opera por meio da sua palavra. A palavra rema, dita em conformidade com os preceitos, em conformidade com a palavra logos, a palavra escrita, a palavra dita, a palavra aplicada de Deus em nossas vidas. Então, o poder operativo do Espírito Santo torna realidade a palavra rema. Você se lembra de Gênesis capítulo 1, versículo 3, quando Deus Todo-Poderoso disse: haja luz, e a Bíblia diz: então houve luz. A palavra rema aplicada neste versículo significa uma palavra dita, por meio. Uma palavra verbalizada é um pensamento verbalizado. Então não basta pensar, não basta ter na mente o casamento ideal, não basta ter na mente o país ideal, não basta ter na mente a educação dos filhos ideais, não basta idealizar um pensamento como deve ser as tuas finanças, não basta idealizar um pensamento como deve ser o seu casamento, não basta idealizar um casamento como deve ser o nosso país. Não, a palavra rema significa uma declaração de sua mente feita por palavras. Você precisa tirar da mente e trazer à boca, proferir esta palavra rema em conformidade com a palavra logos, a palavra dita, a palavra escrita, a palavra do Senhor agora, por meio do Espírito Santo. Ele
traz a realidade daquilo que você está proferindo, daquilo que você está anunciando. Então não basta você idealizar algo perfeito na mente, profetize, declare, anuncie aquilo que você quer ver, declare aquilo que você quer ver, declare aquilo que você espera, declare aquilo que você deseja, declare pelo poder da palavra rema, declare pelo poder da palavra rema. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus agora está sendo tentado por Satanás, e o texto diz: ele porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O próprio Deus, o próprio Senhor Jesus, rebatendo Satanás, ele rebateu com o poder da palavra. Ele declarou a palavra escrita, então ele pronunciou a palavra rema. Então, pelo poder do Espírito Santo, que deu a ele virtude, que deu a ele poder naquele momento para rebater as tentações. Quero falar uma coisa para você. A palavra de Hebreus capítulo 4, versículo 5 diz que a palavra de Deus é ativa, ou seja, ela sempre está em operação. A palavra de Deus não é uma palavra inércia, não, é uma palavra que sempre está em operação, atendendo, está sempre operando, está sempre agindo em prol do reino espiritual. É por isso que a palavra de Deus, é por isso que o texto que eu li diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pelo poder da sua palavra. Então a palavra de Deus sempre está em operação. A palavra de Deus, ela é ativa. A palavra de Deus, ela está sempre em operação em favor dos salvos, em favor dos santos, em favor do mundo espiritual, trazendo e realizando aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus também é cheia de poder, ou seja, capaz de realizar tudo o que lhe apraz. Não há nada no céu ou na terra que a palavra de Deus não tenha autoridade, não tenha poder. A palavra de Deus é poderosa, ela está acima de toda e qualquer situação, de toda e qualquer circunstância. A palavra de Deus cria, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus muda, a palavra de Deus edifica. Ela conhece os pensamentos, ela tem o poder de discernir a verdadeira intenção do coração do homem. Ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, pois ela é a palavra de Deus, ela é o poder de Deus. E o escritor aos Hebreus diz que todas as coisas estão sendo sustentadas pelo poder da sua palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Ou seja, a palavra de Deus sempre está em operação. A palavra do Senhor é cheia de poder, é capaz de realizar tudo o que lhe apraz. Quero falar para você de homens de Deus que exerceram o poder da palavra e pronunciaram a palavra rema, e o poder do Espírito Santo tornou real as suas palavras. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, o profeta Elias diante do rei Acabe profetizara: em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem sou servo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho nem chuva durante os próximos 3 anos e meio, até que eu diga para cair o orvalho e chuva de novo. Então o profeta Elias, ele pronunciou, ele declarou, ele profetizou a palavra rema. Agora o poder do Espírito de Deus, o poder do Logos, a palavra escrita, a palavra aplicada em favor dos santos, agora pelo poder do Espírito Santo, traz a realidade, a existência, torna real as palavras do profeta Elias quando profetizou esta seca. Josué no capítulo 10, quando estava enfrentando uma batalha, quando estava enfrentando os amorreus, então Josué, ele imaginou como poderia ser bom ter o dia mais comprido da sua vida. Então Josué pronunciou a palavra rema. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel: sol, detém-se,
sobre o Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Então Josué imaginou, Josué pensou, mas ele pronunciou a palavra rema. Então o poder de Deus, o poder do Logos, a palavra escrita, a palavra aplicada, tornou realidade a palavra rema, que o homem de Deus, que Josué havia proferido. Então Deus age por meio da sua palavra e não por meio de lágrimas. Deus age por meio da sua palavra e não pela política. Deus age por meio da sua palavra e não por meio da doença. Deus age por meio da sua palavra e não por meio do dinheiro. Deus age por meio da sua palavra. Quando nós proferimos, anunciamos a palavra rema em conformidade com os propósitos de Deus, então o poder do Espírito Santo torna realidade as palavras que saem da nossa boca. Esta é a vontade de Deus. A palavra de Deus tem vontade própria. A vontade própria do Senhor está na sua palavra. Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É por meio da sua palavra. É por meio da sua palavra que o povo de Deus vence. É por meio da sua palavra que Israel vencia. É por meio da palavra de Deus que Davi venceu. É por meio da palavra de Deus que os inimigos de Deus foram abatidos no campo de batalha. É por meio da palavra de Deus que nós vamos vencer. Nós não vamos vencer por meio da política, nós não vamos vencer por meio do nosso dinheiro, nós não vamos vencer por meio da nossa formação acadêmica, nós não vamos vencer por meio dos nossos amigos, não. Se você quer vencer, vença por meio da palavra. Salmos 1 diz o seguinte: feliz é o homem, bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de água, que na estação certa dará os seus frutos, e tudo o que ele falar, tudo o que ele fizer, tudo o que ele anunciar, tudo o que ele profetizar se sucederá, porque esta é a vontade da palavra de Deus. Quando Josué foi comissionado em levar o povo até a terra prometida, a instrução do Altíssimo foi: Josué, medite no livro desta lei de dia e de noite, conforme meu servo Moisés vos deu, e não te aparte deles nenhum instante, nem para a direita e nem para a esquerda, só então os teus caminhos prosperarão. Quer vencer, quer prosperar, então use a palavra, vive a palavra, profetize a palavra, declare a palavra, então a palavra nos dará vitória no nome de Jesus de Nazaré. Que Yeshua nos ajude a compreender que é por meio da palavra que vamos vencer. Fique com Deus e com a palavra rema para a tua vida. Eu declaro a palavra rema: seja abençoado, seja próspero, seja feliz, tenha saúde, seja agora restaurado, seja restaurado o teu casamento, seja restaurado as tuas finanças, seja restaurado o teu lar, seja restaurada a tua empresa. Eu declaro agora a palavra rema sobre a tua vida no nome do Altíssimo, em nome de Yeshua, o Senhor. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.